quando o amor vira controle. É muito bom ter você aqui comigo, minha amiga. Hoje eu quero conversar sobre um tema que toca muito fundo todas nós. Sabe, é sobre aquele momento onde o amor aos poucos, ele vai deixando de ser amor, vai deixando de ser leve e vai virando controle. Eu escolhi falar sobre esse tema porque eu vivi isso. E ainda, mesmo, isso é uma coisa que eu vou até falar mais pra frente, mesmo separada já, é impressionante como o narcisista, ele sempre tenta recuperar o controle. Mas só que agora a gente já consegue identificar, né? Mas é um gatilho, é uma coisa que deixa a gente, não sei explicar. Às vezes volta aquela sensação de nervoso, de controle, medo, não sei, é uma coisa que, por isso que tá aqui esse filme, porque como eu já falei pra vocês, esse filme ele fala muito sobre como é o narcisista e como muitas vezes a gente não se enxerga e como a gente tá sendo, né? Bom, se em algum momento da sua vida você amou tanto uma pessoa ao ponto de se afastar de você, fica aqui comigo porque essa live é pra você. Bom, eu já. E quando eu tava me preparando pra falar sobre isso, porque eu decidi, gente, vir falar sobre isso tem pouco tempo. Quando eu tava passando por todo o processo, né, de separação, eu rezei muito. Imagina, estrangeira, separando num outro país, vocês, quem já passou sabe que não é fácil. Mas eu rezei muito e no meio das minhas orações, eu comecei a orar por pessoas que eu nem sei quem são. Por mulheres que em algum lugar deste mundo poderiam estar passando pela situação que eu estava passando, pelos filhos dessas mulheres. Então começou a nascer dentro de mim uma vontade muito grande de ajudar, mas não sabia como. Cheguei a pensar, nossa, já pensou, sei lá, uma ONG com advogados, com psicólogos e tananã, mas não é simples assim. Então eu entendi que de alguma forma eu precisava ajudar. E sabe que ajudar pode ser falando, porque por muitos anos eu não entendi o que eu estava passando. Eu não entendia, gente. Eu não entendia, eu não enxergava. Porque o controle, ele é muito grande, só que ele vem disfarçado. Você não sabe o que é controle. Ele vem disfarçado de amor, de proteção, de cuidado. Então você não tem noção. E no começo, esse controle vem de uma forma que você começa a ceder, sabe? Você cede porque você tá apaixonada, você cede porque você quer agradar, aí você cede porque o outro, né? Você sempre justifica o outro, né?
A gente está sempre justificando. Só que chega um ponto que você começa a ceder para não brigar. Isso é bem mais pra frente, bem mais. E aí, quando você percebe, você já tá muito longe de você mesma. Porque cada vez que você cede, você deixa de fazer algo que você queria fazer, né? Aí você começa a sentir os sintomas. Deixa eu pegar minha água aqui. Você começa a sentir os sintomas, que é não se achar mais bonita. De alguma forma você começa a ficar triste internamente, sabe? Os seus olhos não têm mais brilho e aí você coloca uma roupa, parece que não combina, nada se encaixa, porque dentro de você tá tudo desencaixado. Tudo por um amor, né? Ai, mas aí você permanece ali, porque você acredita que é daquele jeito mesmo e que vai melhorar. E você fica acreditando que no final vai dar tudo certo. A questão é, final de quê? Final de quem? Essa frase ficou muito tempo, essa pergunta ficou muito tempo ecoando dentro de mim. E agora? Porque a gente tem medo, mesmo que é ruim, você tem medo, né? Do final, você foi tão constrangida que você é como se você não soubesse mais viver sem aquela pessoa. Nessa série é muito claro o gaslight. Eu me lembro hoje, até hoje, o dia que eu entendi que eu sofria gaslighting. Aí eu vi que a minha vida era gaslight. O gaslighting, ele no início, o que acontece? Vou explicar. Um dia você acorda e você não decide nada mais. Você não decide como você vai se vestir. Ou até mesmo quando você decide, você não tem certeza. Você precisa da aprovação da outra pessoa, entendeu? Você acha que você não é mais capaz de combinar uma roupa. Nossa, eu passei muito por isso. Muito demais da conta. Até depois de separada, eu me lembro que eu entrei numa loja, eu queria comprar um casaco, um sobretudo, e eu experimentei. Ficou bom, mas aqui no braço tinha ficado muito grande, porque era uma grife que é muito... Eles não têm tamanhos pequenos, né? E aí eu ainda pensei, será que eu compro? Aí eu pensei, puxa, eu vou ligar pra ele. Olha, eu vou ligar pra ele pra perguntar se ficou bem em mim. Imagina, gente. Essa situação, ela é muito dolorosa. Você se perde de você mesma. Ele mesmo dizia no início, ele falava assim, ele me escutava muito, sabe? Tipo, pra saber da minha vida, das minhas histórias, né? E eu achava aquilo tudo tão lindo, esse interesse todo que ele tinha em mim. E eu contava tudo de mim, contava da minha infância, contava dos meus medos, contava das minhas inseguranças. E ele sempre escutando. Na verdade, chegou um ponto que ele dizia que ele me conhecia mais do que eu mesma. E eu acreditei nisso. Então, eu já não acreditava mais no meu poder de decisão. Eu não acreditava mais
nos meus gostos. Eu tinha sempre que perguntar para ele, quando a gente conhecia pessoas, quando a gente acabava de conhecer as pessoas e aí a gente entrava no carro, né? Ele sempre falava, ó, essa pessoa é assim, assim, assado. Eu falava, nossa, mas como que você... Não, Rei, como que você sabe tudo isso? Você acabou de conhecer. Porque eu sei, você não percebe, porque você é muito ingênua, você é muito doce, então você não percebe. Então, até para conhecer pessoa, aí ele falava, tá vendo? Porque tantas vezes você conheceu, não sei, lembra quando o fulano fez isso com você? Então ele ia me colocando situações que eu falava, nossa, é mesmo. Se eu tivesse sabido como ele lê as pessoas, eu não teria caído nessa, né? Enfim, acontece que eu fui dando tudo na mão. Eu fui me entregando na mão, aos poucos, até que ele começou a me interpretar. E quando eu menos esperava, ele já me definia. E eu acreditava. Você é assim. Eu acreditava. Você não consegue. Eu acreditava. Isso não é pra você. Eu acreditava. Era um controle assim muito grande. Quando a gente ia no supermercado, por exemplo, imagina eu estrangeira querendo conhecer coisas, né? Ele sempre falava, não, isso não é de qualidade, isso não é bom. Tá bom? Tudo que eu falava, eu queria experimentar isso daqui, eu falava, não. Então ele que decidia o que comprava no supermercado. Ele dizia, você gosta do quê? O que você come? Eu falava, ele comprava o que era de qualidade dentro daquilo que eu comia, entendeu? E ele que fazia, eu ia junto muitas vezes no supermercado, mas chegou um ponto que eu não tinha mais vontade de ir no supermercado, porque eu me sentia muito mal. Então eu fazia uma lista, ele ia, comprava as coisas. E quando nós íamos nos restaurantes para jantar, almoçar, era a mesma coisa. Ele dava sempre sugestões para mim do que eu deveria comer. Quando eu falava, não, o que é isso aqui? Isso é tal. E isso daqui? Isso é tal. Eu falava, então eu vou pedir isso. Aí ele, você não vai gostar. Não pede que você não vai gostar. E eu acreditava. Até para não agradar. Até para agradar, né? E aí eu acabava pedindo o que ele me sugeria para pedir, né? Então, quando eu mostrava já muita insatisfação nisso, porque afinal de contas eu ficava só em casa esperando ele, né? O dia todo. Quando ele via que eu tava ficando triste, murcha, aí era uma viagem, aí era um passeio, né? Mas também acontecia situações onde ele ficava mal antes de mim, no sentido, acho que ele percebia que eu não estava bem, porque no fundo eu já não estava bem nesse período. Mas eu tomei uma decisão muito drástica, né? Eu larguei tudo no Brasil, meu consultório, meus pacientes. Eu morava na zona sul do Rio de Janeiro, tinha meu consultório lá em Nossa Senhora da Copacabana. Eu era uma mulher independente, tinha 2 aluguéis altos nas costas, né, do meu consultório, da onde eu morava. Então eu era uma mulher independente, eu era uma mulher forte, mas por amor, eu acreditei que a gente estava fazendo uma escolha juntos, no sentido, nós vamos morar aqui ou vamos morar na Itália, porque a justificativa foi assim:
Ah, eu tenho um emprego fixo lá. Você aqui é profissional liberal. Se eu vier pra cá, você vai ter que me bancar. E, gente, eu não ia bancar um homem, né? Até porque, como profissional liberal, eu não ia conseguir fazer isso. Plano de saúde pra mim e pra ele, enfim, né? Aí aconteceu que eu aceitei vir pra cá. Que eu acreditei que a gente ia formar uma família, realmente nós formamos uma família, né? Dessa união nasceu a minha filha, que eu amo, que é a minha vida, que muitas de vocês sabem o quanto eu lutei pra ter ela, né? Agora acho que vocês estão conseguindo de repente aí na cabecinha de vocês, quem conheceu a minha história, encaixar algumas peças, né? No quebra-cabeça. Enfim, é muito irônico tudo isso, né? Porque eu era uma mulher assim, uma mulher que eu me bancava, que eu fazia, que eu acontecia, que eu me sustentava com consultório, para depois me transformar, né, nisso que eu tinha me transformado. É duro, gente. É duro. Mas é assim que o controle se instala, no meio de todas essas concessões. E aí um dia você acorda e é aquilo que eu falei, você não decide mais nada, nem o que você come, nem o que você veste, e você tá infeliz com você mesmo. Até as tuas opiniões não são. Eu comecei a perceber isso. Antigamente ele super valorizava o que eu pensava. Depois, o que eu pensava não fazia mais sentido, até porque eu não pensava mais, né? Eu era sei lá o que, eu virei um robô, não sei explicar, né? E aparentemente tudo era ótimo, tudo era lindo, porque até então, gente, quando eu entendi que eu estava vivendo uma situação abusiva, um relacionamento abusivo, eu tive forças para sair, mas foram anos, foram quase 15 anos sem ver, infeliz, porque o relacionamento ele vai deixando de existir, né? Ele ainda existe aquele de amor, de chamar de amor, mas não existe mais nada além do verbal. Não existe mais namoros, não existe intimidade, existe só controle. Eu ouvia dentro de mim uma voz que dizia: isso não tá certo, isso não tá certo. Mas eu não acreditava. Eu achava que eu que tava ingrata. Ai, tô sendo ingrata, tô sendo exagerada, sensível demais, não tô dando valor, o cara faz tudo por mim. Porque você ouve isso também. Você ouve isso. Ah, porque eu faço tudo por você. Você ouve muito isso. Mas sabe que é a tristeza. Gente, é como uma luz que vai se apagando, um brilho que vai perdendo. Você fica cansada. Muitas vezes eu achei que eu tava com depressão. Muitas vezes. Muitas, 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 muitas. Porque eu não era feliz em lugar nenhum. Eu não tava bem, nunca. É duro. Porque no final foi a minha doçura, a doçura que eu tinha
que ele falava, ah, você é tão doce, virou o próprio instrumento para me fazer viver nesse controle. Então eu cansei. Eu fui cansando de me diminuir para caber. Porém, o dia que eu percebi que aquilo não era amor, apesar dele falar o tempo todo, eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu comecei a entender, peraí, a pessoa fala uma coisa e age de outra forma. Então, assim, foram muitas coisas que eu comecei a entender que estava errado. Por exemplo, ah, você é a mulher mais linda do mundo para mim, mas eu não tenho intimidade com você. Ah, você tá cada dia mais linda, mas eu não te beijo. Ah, você não sei o quê, mas eu não te olho, eu fiquei invisível, E isso tudo tomou uma proporção muito maior depois que a minha filha nasceu, porque eu passei a ser só a mãe, né? A mãe. Então aquela atenção toda que ele dava antes pra mim acabou. Então não tinha mais. Tudo que me fez largar tudo e vir pra cá não existia mais. Agora eu tava presa dentro de uma função também. E muito presa também em toda uma questão política, né? Porque a partir do momento que você tem um filho num outro país, você sabe que não é bem assim. Isso é um outro assunto. Daí, vem cá, vem filho, vem. Eu não vou cortar nada desse vídeo porque falar sobre tudo isso, apesar de ser bom a gente falar, porque é um ato de cura, acaba, você se cura, né? É bom pra gente que fala, é bom pra quem escuta e começa a entender que tá passando por isso. Mas tem um peso, ainda tem um peso falar. Tinha medo, gente, eu tinha medo de tudo. Passei a ter medo de tudo. Eu me lembro um dia que eu saí com a minha filha no carrinho. Falei, hoje vou sair eu e ela. Até o olhar dela pra mim parecia que ela tava com medo de estar só comigo. Então foi aos poucos que eu fui eu não sei nem explicar. Eu tenho muito que agradecer a Deus, as minhas amigas, porque eu tive amigas muito importantes na minha vida que me abriram os olhos. E como é difícil abrir os olhos de quem não quer ver ou não consegue ver. Não consegue. Eu me lembro que quando eu comecei a assistir o vídeo da Simone, aqui do canal Narciso, Seu Espelho Quebrou, nossa, a Simone me ajudou demais. Eu ficava assim, gente, como que pode? Eu não via nada disso. Eu não sabia nada disso. O gaslight. Gente, o gaslight. Quando eu entendi que eu estava sofrendo gaslight, foi porque eu vi ele fazendo com a minha filha o que ele fazia comigo. Só então que eu fui perceber.
A história foi assim. Vai ficar muito longo esse vídeo, eu conto num outro momento. Mas eu vi ele fazendo gaslighting com ela e ela duvidando dela mesma. Falei, gente, ela só tem 10 anos. Aliás, 9 na época, ela tem 9 anos. Ela tá duvidando dela. Eu não posso deixar isso acontecer mais. E aí eu comecei a tirar forças. Não, peraí, vamos lá. E graças também ao meu trabalho, graças à oração, às minhas amigas, ao canal da Simone, eu fui entendendo que eu precisava me libertar e que eu tinha força e muita. Eu sou uma mulher forte. Eu só tinha que acreditar de novo em mim. E eu consegui acreditar de novo em mim, na minha força. E aí, há uns 3 anos atrás, mesmo sem saber ainda que eu tava num relacionamento assim, eu comecei a me rebelar. Querer viajar sozinha com a minha filha, porque antes eu só viajava pro Brasil quando ele podia e ficava só o tempo que ele podia. Falei, não, peraí, eu posso trabalhar onde eu estiver. Eu vou com a minha filha, mas com muito medo. Gente, só eu sei o medo que eu tinha por dentro. Mas eu fui com medo mesmo. Eu precisava mostrar pra mim que eu era capaz de cuidar de mim, da minha filha, de fazer as viagens. Depois ainda a gente viaja junto com o cachorro, com o nosso cachorrinho. Então eu comecei a me reconstruir mesmo com ele. Então isso ia criando muitos atritos, porque eu já não estava deixando mais. E o narcisista, ele precisa exercer o poder em cima de você. E no começo, o poder dele era total, porque eu passei a depender dele financeiramente. Eu dependia dele para falar, porque eu não sabia falar a língua. Eu dependia dele para sair. Eu dependia dele para tudo. Então, aos poucos, eu fui tendo coragem de escolher e de colocar limites nele. Então, foi a partir daí que eu comecei a me curar. Foi acreditando em mim novamente. Foi acreditando que eu podia, mesmo com medo, mesmo. Eu achava que o certo, por muito tempo eu achei que o certo era eu ficar, era eu resistir. Eu achava que força era isso, era você. Porque casamento não é fácil. Eu tinha que suportar. Eu achava que amor é isso. Hoje eu sei que o amor é deixar. Irei. Ai, não vou poder cortar, gente. O amor é deixar ir. O amor é ir embora. O amor é voltar pra você. Voltar pra sua casa interior. Não importa o lugar onde você está, o país onde você está. É dentro de você. Bom, se você que está aqui não conhece a minha história, eu vou falar muito sobre... Vem cá. Eu vou falar muito sobre o poder da nossa alma, sobre recomeço, sobre como é gostoso a gente se reconstruir. Fica comigo aqui, se inscreve no canal e escreve aqui pra mim se você já passou por isso,
você tem uma história semelhante, se você venceu, se você ainda está no caminho da descoberta, se você ainda está no caminho de querer conseguir coragem, porque eu vivi intensamente cada fase dessa, cada fase. E o pior, não o pior, mas a dor que fica e que hoje eu tô tratando com terapia, com autoconhecimento, com Deus, é a dor de você ter acreditado em quem não merecia. É a dor de você não ter escutado você mesma, sabe? Tantas vezes eu escutei a vozinha dizendo pra mim: tá certo, Sandra, é isso. Você perdeu sua identidade. Não, seja você sempre foi autêntica. Então, eu conheço cada fase dessa e essa fase é o final que eu tô falando. Isso é bem o final. Que você descobre que você nunca foi amada, que você foi uma ferramenta para alguém apresentar como esposa, uma ferramenta para alguém ter o controle. Você é o controle, você é minha. Vocês são propriedades minhas. Gente, tem muitas histórias. Apesar de ser um vídeo longo, foi bem resumido tudo. Se vocês quiserem, a gente pode um dia falar sobre episódios, porque os episódios, eles te mostram. Ontem mesmo aconteceu um episódio aqui em casa. Ele já não mora mais aqui, graças a Deus. Mas a gente tem uma filha. Infelizmente eu não consigo ter o contato zero. E esses contatos que eu acabo tendo com ele é onde ele vem testar os meus limites. É onde ele vem testar se ele ainda tem poder. Mas hoje eu já consigo reconhecer isso. E já consigo me impor. Eu sou boa de me impor, gente. O problema, sabe o que é? É que todo esse controle veio num embrulho de amor, de carinho, de proteção, a proteção que você nunca teve, de cuidado. Agora você pode relaxar porque eu tô aqui. Entendeu? Então, agora quando alguém vem te afrontar, é claro que eu vou me impor, eu vou me defender. Então depende, por isso que a gente demora a enxergar, por isso que é importante a gente falar sobre as situações. Bom, eu ia fazer uma live, mas eu acabei gravando um vídeo porque eu tô no modo avião para não ser incomodada, né, para ninguém me ligar. E agora eu vou postar. Eu espero que vocês compartilhem comigo para que a gente possa ajudar outras mulheres. Escrevam aqui embaixo, manda esse vídeo para alguém que tá passando por isso, tá? E assistam, gente, assistam Ângela na Netflix, tá? A gente pode, se vocês quiserem, comentar algumas partes importantes dessa série. Uma parte que eu achei bem chocante pra mim, porque eu me identifiquei, foi quando ela disse que ela não sabia que ela era maltratada. Nossa, isso falou fundo em mim. Então é isso. Obrigada, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada. Tchau.